Olá, moçada! Espero que todos estejam bem. Hoje, mais uma vez, não teremos aula pelo Meet, porque eu estou na escola com os colegas de vocês que ficaram de recuperação no primeiro e segundo trimestre. Então, o vídeo é para fazermos a correção e explicar para vocês a próxima atividade. Nessa primeira atividade, nós começamos já ver expressões algébricas, expressões usando letras. Então, vamos à correção da atividade. Na primeira, era para vocês escolherem uma letra, pode ser qualquer letra, tá? Pode ser X, pode ser Y, pode ser A, pode ser B, qualquer um. E vocês vão traduzir aqui para a linguagem simbólica cada uma dessas expressões. Então, eu vou escolher o número X. O triplo desse número mais 10. O triplo desse número. Qual é o número que eu escolhi? X. Então, 3x mais 10. Esse número menos 4. Qual é o meu número? É o x. X menos 4. Lembra que x é um número desconhecido, tá? O quádruplo desse número, então, vai ser 4x. A terça parte desse número, então, vai ser x dividido por 3. 3 quartos desse número. 3 quartos desse número, então é 3 quartos de x. Na 2, leia e responda a questão. Falta apenas 2 figurinhas para que meu amigo tenha o dobro de figurinhas da que eu tenho. Se indicarmos por y o número de figurinhas que eu tenho, como podemos representar o número de figurinhas do meu amigo? Então, eu tenho y. E meu amigo, falta só uma para ele ficar com o dobro, ou melhor, faltam 2 figurinhas para ele ficar com o dobro. Faltam 2 figurinhas para ele ficar com o dobro. Então, qual é a expressão que vai representar? O dobro é 2y. Como faltam 2 figurinhas, menos 2. No 3, sendo A e B 2 números racionais, representem na linguagem simbólica de matemática. Então, agora eu tenho 2 números, A e B, que representam números racionais. A soma desses números, A mais B. A diferença entre esses números, diferença é menos, então pode ser A menos B ou pode ser também B menos A. Lembrando para vocês escreverem essas letras, essas incógnitas com letras minúsculas, tá? O dobro de A, dobro é 2 vezes, então 2 vezes A menos o triplo de B, 3 vezes B. Quando a gente está trabalhando multiplicação aqui, geralmente não coloca. Quando eu escrevo 2A, é a mesma coisa de 2 vezes A, tá? Significa a mesma coisa. O produto desses números, ou seja, A vezes B, vai ficar AB. Nessa aqui era para vocês associarem. Então, ó, na 1 eu tenho o dobro do quadrado de x. Onde é que está o dobro do quadrado de x? Está na E. Então, eu fico com 1 e E. Depois, o quadrado do dobro de x. O quadrado do dobro de x já está aqui na C. Então, 2 é C. A diferença entre x e 3. Então, a diferença entre o dobro de x e 3. Então, a 4 já é a G. Depois tem a 5, a divisão da soma de x com 3 por 2. A divisão da soma de x com 3 por 2. Então, aqui já é a 5, a soma dos quadrados de x e 3. A soma dos quadrados de x e 3. A soma dos quadrados, essa aqui, eu acho essa aqui, e a 7, eu tenho o quadrado da soma de x e 3. O quadrado da soma de x e 3 é essa aqui. Opa, o 7. Deixa eu ver qual que faltou. 1, 2, foi a 3. A diferença entre o dobro de x e 3. Esqueci de pôr essa aqui. A 3. A 3 é A. Calcule o valor numérico das expressões. Eu vou colocar essas expressões aqui. Então, ó, aqui é a quinta. Na letra A, eu tenho 3x mais 5. Esse 3x significa 3 vezes x.
E qual é o valor de x? Menos 6. Então, no lugar do x, vocês colocam menos 6. 3 vezes menos 6 eu tenho menos 18, menos 18 mais 5 eu vou ficar com menos 13. 18 é maior do que 5 e eu subtraio. Na letra B eu tenho 2A mais 7B. Significa 2 vezes A mais 7 vezes B. O valor de A é menos 3, então 2 vezes menos 3. Quando é negativo, coloca entre parênteses. Mais 7 vezes B. O valor de B é 1/7. Então, quanto é que vai dar? 2 vezes 3, menos 3 vai ficar menos 6. E aqui dá para eu simplificar, ó, por 7 dá 1, por 7 dá 1. Então, só sobra 1, mais menos 6 mais 1. O módulo de 6 é maior do que 1, então vai ficar negativo e 6 tira 1 fica 5. Na letra C eu tenho A ao quadrado mais 3A. Significa 3 vezes A. E qual é o valor de A? O valor de A é menos 1/2. Então, eu fico com menos 1/2 elevado ao quadrado mais 3 vezes menos 1/2. Então, como é que nós vamos ficar aqui? Nesse caso aqui, ó, menos elevado a 2 vai ficar mais. Lembra que quando a base é negativa, o expoente é par, fica positivo. 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 2 dá 4. Nesse aqui eu tenho mais vezes menos, que vai dar menos. 3 vezes 1 é 3. E aqui embaixo é como se tivesse 1. 1 vezes 2, 2. Nesse caso aqui, os denominadores, eles são diferentes. Então, a gente tem que achar o MMC. Como 4 divide por 2, o MMC aqui vai ser o 4. Então, eu vou pôr 4 no denominador. 4 dividido para 4 dá 1, 1 vezes 1 é 1. 4 dividido para 2 dá 2, 2 vezes 3, 6. Agora, quem é maior é o 6 ou 1? É o 6, então eu vou conservar o sinal de menos e o denominador, que é o 4. E 6 tira 1 fica 5. Então, menos 5 quartos. E na letra D, espaço ficou pequeno, vamos botar ela aqui agora. A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Aqui significa 2 vezes A vezes B. Qual o valor de A? Menos 5 e o valor de B, 2. Então, eu fico com menos 5 ao quadrado, menos 2, vezes o valor de A, que é menos 5, vezes B, que é 2, mais 2 ao quadrado. Menos elevado ao quadrado fica positivo, então eu tenho mais 25, menos vezes menos vai dar mais, então eu vou multiplicar aqui 2 vezes 5, 10, 10 vezes 2, 20, mais 2 ao quadrado, que dá 4. Então, eu fico com 45 mais 4, 49. Na sexta, nós temos aí um bloco retangular, onde vocês percebem que o comprimento dele é 6, a largura é A e a altura é B. Então, todas as alturas aqui vale B. Todos os comprimentos vale 6. Todas as larguras vale A, tá? Todas. Então, o perímetro da face superior. Perímetro é a soma dos lados. Então, se você pegar a face superior, o que é que você tem? Você tem A mais 6 mais... Vou colocar o A junto. A mais A e 6 mais 6. Então, eu tenho 2A mais 12. Eu não posso somar 2A mais 12, porque 12 não tem A, tá? Só posso somar termos que são semelhantes, que são as mesmas letras. A gente vai ver isso hoje. Na letra B, eu quero a área da face superior. Para calcular a área, é base vezes a largura, aí no caso. Então, nesse caso aí, como é que vai ficar? A área é igual a 6 vezes A, que é igual a 6A. A soma das medidas de todas as arestas. Então, aí agora a gente já tem que somar tudo. Então, ó, quantas arestas medindo 6 eu vou ter? Eu vou ter 4, né? Eu vou ter 4, 6, porque aqui eu já tenho 1, 2, 3, mas aqui tá lá atrás, quem é que não tá vendo? 4. Eu tenho 4, 6, vou ter 4A, 4 vezes A, e vou ter também 4B, 4 vezes B. Então, 4 vezes 6, 24, mais 4A, mais 4B. Pronto. Essa aqui é a resposta da letra C. E a letra D pede o volume.
Volume, para a gente calcular, é comprimento vezes largura vezes altura. Então, nesse caso, o volume é comprimento, que é 6, vezes a largura, que é A, vezes a altura, que é B, que vai ficar 6AB. Na 7, está falando aí que uma empresa de confecção assume um custo fixo de 10 mil para pagamento de algumas despesas com funcionários e impostos, além do custo de R$ 2,50 para cada camiseta produzida. Então, o custo mensal para a empresa pode ser dado pela expressão C é igual a 10 mil, que é o valor dos pagamentos funcionários, mais 2,50 para cada camiseta, que é o custo, em X, né? E X é o número de camisetas produzidas. Aí na letra A pergunta, determine o custo para a empresa no mês em que eles fabricam 1.000 camisetas. Então, a quantidade de camisetas é o X. Então, nessa expressão, C é igual a 10 mil mais 2,50 vezes X. Ó, quando não aparece aqui é porque é vezes. Então, eu vou ficar com 10 mil mais 2,50 vezes a quantidade de camisetas, que é 1.000. Resolvo primeiro essa multiplicação. Então, vai ficar 10 mil mais 2,5 vezes 1.000, que vai ficar 2.500. E vai ser 12.500 reais. Então, o custo dessas camisetas é 12.500 reais. Se cada camiseta for vendida a 20 reais, a empresa terá lucro? Então, quantas camisetas foram produzidas? Vou para a letra B aqui. Foram produzidas 1.000 camisetas. Cada uma custa 20. Então, 20 vezes 1.000, é só acrescentar zero, né? Vai dar 20 mil reais. Então, ela vai ter lucro ou prejuízo? Qual foi o custo? O custo, 12.500. Então, ela vai ter lucro. 20 mil menos 12.500. Que vai ser... Aqui 10 tira 5, fica 5. Aqui pega emprestado, fica 9. Aqui também. 9, aqui fica 1, desculpa. 9 tira 2, fica 7. E 1 tira 1, fica 0. Então, eu fiquei com lucro, a empresa vai ter lucro de R$ 7.500. E eu deixo para vocês aí uma revisão, para vocês relembrarem aí esse último conteúdo, essa última atividade. Então, todas são de assinalar, vocês não vão precisar copiar, basta responder, coloca lá no caderno de vocês ou na folha que vocês vão entregar na escola, né? Quem está com atividade impressa, coloca a revisão, expressões algébricas, a data de hoje, dia 1º/12, e aí coloca primeiro. No primeiro, qual a resposta correta? Primeiro, vocês vão ter que fazer a correspondência aqui. Pode até ligar, ó. A terça parte de um número A. A terça parte do número A é A dividido por 3. Então, vai ficar A e 4, e aí vocês vão vendo as outras, né? Para poder assinalar a resposta correta. Acho que eu já dei. Nessa aqui, vocês vão observar essa figura para responder a questão 2 e 3. Aí eu pergunto, qual a expressão algébrica que representa o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Lembra que vocês só podem somar x com x, tá? Aqui, por exemplo, x mais 42 eu não posso somar porque 42 não tem x. Calcule o perímetro para x igual a 68. Então, na expressão que você encontrar aqui no 2, você vai colocar 68 no lugar do x. No 4, hoje Fernando tem 10 anos. Qual será a idade de Fernando nesse mesmo mês daqui a x anos? Então, se hoje ele tem 10, daqui a x anos vai ser x mais, ou 10 mais. O 5, se x é igual a 15, qual será a idade de Fernando? Então, na expressão que vocês assinalarem aqui, você vai substituir o x. No lugar do x, vocês colocam 15, tá bom? Então, até essa quinta aqui é uma revisãozinha, não precisa vocês copiarem. Basta mandar o gabarito. E aí, a gente começa com termos algébricos. O que seria termos algébricos? Termos algébricos vão ser termos que vão aparecer aí uma parte literal
e um coeficiente. Então, aqui na figura 1, eu tenho que todos os lados aqui, cada segmento desse aqui vale x, tá? Cada segmentozinho desse aqui vale x. Então, se vocês contarem aqui, vocês têm 20 segmentos. Então, o perímetro aqui é 20x. Então, isso aqui é um termo algébrico, onde o 20 ele é chamado de coeficiente, e o x, a letra, é chamado de parte literal, tá? Coeficiente e parte literal. Nessa 2, nós temos 3 quadrados. Considerando que os lados desse quadrado medem y, então, como é que eu iria representar a área desse quadrado? Então, a área de cada quadrado seria y vezes y, que fica y ao quadrado. Por que y ao quadrado? Porque aqui é expoente 1, aqui é expoente 1. Quando eu somo aqui, 1 mais 1 fica 2. Então, cada uma dessa aqui vai ser y ao quadrado, porque são iguais. Então, a área aqui é dada por 3y ao quadrado. Então, mais outro termo algébrico, onde o 3 é o coeficiente e o y ao quadrado a parte literal. Nessa aqui, nós já temos aí um quadrado, só que nesse quadrado, o que que nós temos? Nós temos uma parte pintada de azul e outra pintada de amarelo. E o quadrado ele foi dividido em 9 partes iguais. Então, como é que eu vou representar aí a área da região azul? A área da região azul são 5 quadradinhos. 5 de quanto? 5 de 9, porque o total é 9. E a área é A ao quadrado. Por que A ao quadrado? Porque aqui é A e aqui é A. A vezes A ao quadrado. Então, mais um termo algébrico, onde 5 nonos é o coeficiente e A ao quadrado a parte literal. Aqui no livro de vocês já podem acompanhar aí que vocês vão ver que ele vem dividindo. Aqui você tem o termo algébrico. E nesse caso aqui você tem os coeficientes, 5 quando não aparece aqui é 1, então negativo de 1, né? E a parte literal que são as letras, tá? Na expressão, ele vem trazendo, na expressão 2a menos 5b, eu tenho dois termos algébricos, eu tenho 2a e 5b. Se eu colocasse assim, 2a ao quadrado mais 3ab mais b ao quadrado, eu já tenho 3 termos algébricos, certo? Deixa eu ver o que mais. É isso mesmo, é isso. Ele traz aqui algumas observações, onde ele coloca um número racional, ele é considerado um termo algébrico sem parte literal. Por exemplo, se eu escrevo 10, ele é considerado um termo algébrico também, só que ele só tem o coeficiente. Então, se eu escrevo 10, então eu tenho coeficiente é 10. E a parte literal é nula, tá? A parte literal, nula. Por que nula? Porque ela não aparece aqui nenhuma letra. Termos semelhantes. Termos semelhantes são aqueles que vão ter a mesma parte literal, que vão ter as mesmas letras. Então, o livro de vocês, ele traz aqui esse exemplo. O perímetro do pentágono dessa figura, ele é representado por 5x. Por que 5x? Porque eu tenho 5 lados aqui medindo x. Então, o perímetro, se eu somo tudo, dá 5x. E aqui o tamanho desse segmento é 3x. Então, veja que 3x e 5x têm a mesma parte literal. Como tem a mesma parte literal, eles são chamados de termos semelhantes. Aí nós temos ainda 2ax e 8ax. Veja que os coeficientes são diferentes, mas a parte literal, que é o que nos interessa, elas são iguais. Então, mais uma vez, eu tenho um termo semelhante. Cuidado, tá? Se eu tivesse assim, 2a ao quadrado b e 3ab ao quadrado, eles não são semelhantes. Por que não são semelhantes? Porque a ao quadrado b é diferente de ab ao quadrado. Veja que aqui quem está elevado ao quadrado é a e aqui quem está elevado ao quadrado é b. Então, eles são diferentes. Se são diferentes, eles não são semelhantes, porque a parte literal é diferente. Tem que ser igualzinha. Se eu tivesse assim,
7x ao quadrado e 8x ao cubo, x ao quadrado é diferente de x ao cubo. Então, eles não são semelhantes. Para ser semelhante, as letras têm que ser iguaizinhas e os expoentes que estão nessas incógnitas, nessas letras, as letras podem ser chamadas de incógnitas, podem ser chamadas também de variáveis, tá bom? Nesse caso aqui. Então, como são diferentes, eles não são semelhantes. E aí vem a simplificação de expressões algébricas. Então, a gente só pode simplificar expressões algébricas se elas forem semelhantes. Por exemplo, quando você vai calcular aqui o perímetro desse triângulo, você soma A mais A mais A. Então, são semelhantes porque é tudo A. Você tem aqui, quando não aparece, você tem o coeficiente 1. Então, quando a gente vai simplificar, a gente soma os coeficientes e conserva a parte literal. Então, nesse caso, eu fico com 3A. Aí, o livro de vocês traz outro exemplo. 2 vezes x mais 6 mais x. Pronto, nós temos essa expressão. Como é que eu vou simplificar? Então, aqui eu multiplico, faço distributiva e multiplico 2 pelos dois que estão dentro. 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 6, 12, mais o x que está aqui fora. Veja que 2x e x são semelhantes, então eu tenho 2x mais 1x mais 12. Esses dois aqui eu posso somar, porque a parte literal é igual. Quando não aparece nada aqui eu tenho 1, então eu vou somar quem? 2 mais 1 e conservo x, mais 12. 2 mais 1, 3, então eu fico com 3x mais 12. Vocês podem fazer direto também aqui, 2 mais 1, 3, tá? Eu coloquei aqui entre parênteses para vocês verem que o que a gente soma são os coeficientes. Aqui nós temos uma que tem denominador. Então, eu tenho 15x mais 9 sobre 3, mais x mais 4. Aqui eu não vou precisar calcular MMC, porque 15 dividido por 3 e 9 também dividido por 3. Aqui eu posso reescrever dessa forma, ó, 15x dividido por 3, mais 9 dividido por 3, mais x mais 4. Então, 15 dividido para 3 dá 5, e fica o x. 9 dividido por 3 dá 3, mais x mais 4. Agora eu vou juntar, que é um 4. Eu vou juntar os termos semelhantes, o 5 com o x, 5x mais x, e junto também o 3 e o 4. Por que o 3 e o 4? Porque eles não têm a parte literal, então são termos algébricos com a parte literal nula. Então, 5 mais x dá mais 1x dá 6x e 3 mais 4 dá 7. Pronto. Eu não posso somar 6 mais 7 porque 7 ele não tem x, tá? Eu só posso somar quando tem a mesma parte literal. E aí a gente entra em sentenças matemáticas e equações. Sentença é todo o conjunto de palavras que vai ter um sentido completo. E aí ele traz, inclusive, alguns ditos populares aqui. De poeta e de louco, todo mundo tem um pouco, é uma sentença. Mais difícil que encontrar agulha no palheiro é encontrar duas, tá? Então, essas duas frases, elas são sentenças. E nós temos algumas sentenças envolvendo número. Quando a sentença envolve número, ela é chamada de sentença matemática. 5 mais 3 vezes 5 mais 3 é igual a 8. Então, quando eu escrevo isso, a letra A, eu posso escrever na linguagem matemática. 5 mais 3 é igual a 8. Na letra B, 2 é menor que 20. Letra C, 7 é diferente de 9. Letra D, 12 é o dobro de 6, ou seja, 12 é igual a 2 vezes 6. Letra E, 10 é maior ou igual a 10 terços. Aí ele colocou 10, ele é maior ou igual a 10 terços, tá? Maior ou igual a 10 terços. Então, as sentenças matemáticas, elas podem ser escritas aí nessa linguagem matemática. Aqui o livro de vocês trazem isso, né? A linguagem simbólica da matemática. E aí essas sentenças, algumas são verdadeiras e outras são falsas, né? Quando eu coloco aqui mesmo,
Deixa eu ver aqui, nessas aqui eu acho que todas são verdadeiras. Aqui a sentença 10 é maior ou igual a 10 terços, ela é classificada como verdadeira, porque quando eu diz maior ou igual, né, o 10 ele é maior que 10 terços, então nesse caso ela tá verdadeira. Agora se eu coloco assim, ó, 5 mais 8 é igual a 14. Essa sentença ela é falsa, porque 5 mais 8 é 13 e não 14. Se eu escrevesse assim, ó, 10, se eu tivesse nessa sentença, ao invés de usar o maior ou igual, eu utilizasse 10, cadê? 10 igual, ao invés de colocar maior, eu colocasse 10 igual a 10 terços, seria falsa, né? Porque 10 ele é maior do que 10 terços. Então, que só é verdadeira porque eu uso maior ou igual. Eu tô falando ou ele é maior ou ele é igual. E nesse caso aqui ele é maior, tá bom? Então, as sentenças elas podem ser verdadeiras ou falsas. E aí a gente chega na equação. A equação ela é uma sentença matemática que ela é expressa por uma igualdade e tem letras, tá? E essas letras são chamadas de variáveis e vão representar números, tá? Aqui nós temos um exemplo onde a gente tem 2 potes de mel mais 50 gramas e aqui eu tenho mel mais 200 gramas. Perceba que a balança ela está em equilíbrio, tá? Isso significa que a mesma massa que eu tenho aqui desse outro lado. Então, como eu não sei qual é a massa do pote de mel, tá? A massa do pote de mel eu não sei qual é. Do pote de mel eu não sei qual é, eu vou representar por X. Então, como é que eu vou representar aqui? Eu tenho 2 potes de mel, eu tenho um X, X e esse aqui também é X. Então, como é que ficaria essa sentença? Veja que esse lado é igual a esse. Então, como é que ela ficaria? X mais 50 é igual a X mais 200. Essa seria a sentença matemática e uma equação. Por que é uma equação? Tem igualdade, é uma sentença que tem uma igualdade e tem letras. Nesse caso aqui, então, é uma equação. Na equação, x mais 50 é chamado de primeiro membro, tá? Isso aqui é o primeiro membro da equação. Enquanto que x mais 200, ela é chamada de segundo membro. Então, na equação eu tenho primeiro membro e segundo membro. Sim, voltando à definição de equação. Vamos ver aqui quando é que eu tenho equação e quando eu não tenho. Por exemplo, se eu tenho 2 mais 7 igual a 9. Essa é uma sentença, tem igualdade, tem igual, mas não tem letra. Que são as variáveis, né? Não tem variáveis. Então, essa aqui não é equação. Se não tem letra, não é equação. Se eu escrevesse assim, 2x mais 7 é maior do que 20. Também não é equação. Por que não é equação? Não é equação. Por que não é equação? Porque não tem igual. Ela apresenta aqui o sinal de maior que. Então, não é uma igualdade, ela é uma desigualdade, tá? Então, não é equação. Tem letra, é uma sentença, mas não tem igual. Então, para ser equação, tem que ter letra e tem que ter o sinal de igual. Agora, se eu escrevo 7y ao quadrado é igual a 25x mais 10. Veja, eu tenho letras e tenho igual. Tem letras e tem igual, então, nesse caso, é uma equação, tá? Então, aqui é uma equação. Se eu tiver 10x mais 8 igual a 0, também é equação, tem igualdade, tá? A ordem aqui, primeiro e segundo membro, vocês podem trocar, que continua sendo a mesma equação, tá? A igualdade, ela vale para ambos os sentidos. Aqui ele vem colocando que as letras que representam números são chamadas de incógnitas, tá? São elementos desconhecidos. A gente vai ver nas próximas aulas como é que a gente vai encontrar o valor dessas incógnitas, o valor dessas letras, que também pode ser chamado de variáveis.
Então, veja só. Nessa equação, 2y menos 4 igual a 6, a incógnita é y, tá? Então, aqui eu tenho incógnita y. Então, eu tenho a equação 2y menos 4 igual a 6. A incógnita é y. Isso aqui é o primeiro membro, tá? Primeiro membro. E isso aqui chamado de segundo membro. Nessa equação, a incógnita é z. E nessa aqui eu tenho duas incógnitas, a letra A e a letra B, certo? Aqui ele vem falando que 3x mais 5 igual a hoje não é equação, porque não tem o termo desconhecido, não tem letra, não tem a incógnita. E aí vocês vão copiar e responder essa atividade. A primeira é para vocês reduzirem os termos semelhantes. Lembra que vocês só podem somar termos semelhantes. Então, o que vocês vão fazer? Vão juntar os termos semelhantes. Então, ó, eu tenho menos 4x, quem mais tem x aqui? Tenho 10x, mais 10x, e tenho quem mais aqui? Menos 1x, menos x. Então, esses três têm a mesma incógnita. Agora, vamos para o y. O y eu só tenho mais 6 e menos 2. Quando não aparece nada que é 1, então, quem é que você vai somar aqui? Você tem menos 4, mais 10, menos 1 e conserva o x. Opa, aqui eu esqueci do y. E aqui você tem mais 6, menos 2 e conserva o y, tá? Então, quem é que fica aqui? Eu tenho menos 4, mais 10, menos 1. Então, vai dar 5, mais 5, porque aqui fica menos 5. 10 é maior, então fica mais 5x. E aqui, mais 4 menos 6 vai ficar menos... eu já fico com... Deixa eu tirar esse parênteses aqui, que fica parecendo uma multiplicação. Deixa eu mais aqui. Caneta. Mais 6 menos 2 e conservo o y. Nesse caso aqui, 6 menos 2 eu vou ficar com mais 4y. Pronto. Então, essa é a minha expressão. Vocês vão fazer a mesma coisa com as outras letras, tá? Então, nessa outra figura, nós temos que a área de cada região quadrada ela é representada por 25x ao quadrado. Então, cada quadradinho desse aqui, eu tenho 25x ao quadrado. Então, determina o termo algébrico que representa a área da figura toda, tá? Eu tenho que ver qual é a área da figura toda. E indica o termo algébrico que representa a parte pintada de cinza escuro. Aí depois vocês vão ver a área da cinza escuro. Os dois termos obtidos são semelhantes? Justifique sua resposta. Lembra que para ser semelhante, tem que ser parte literal igual, certo? Calcule o valor numérico de 25x ao quadrado para x igual a 1,2. Então, basta vocês pegarem 25 vezes x ao quadrado, ou seja, 25 vezes 1,2 ao quadrado. Resolve primeiro essa potência e depois multiplica por 25. Na terceira, vocês vão determinar a expressão algébrica que representa o perímetro. Lembra que o perímetro é a soma de todos os lados. E vocês só podem somar termos semelhantes, tá? Aqui você vai substituir o x por 3,2 e vai determinar qual é o perímetro do quadrilátero. E aqui vocês vão substituir o z por 6 e o w por 5 e determinar o perímetro do triângulo. Na 4, vocês vão dizer quais dessas sentenças que são equações. Lembra que para ser equação eu tenho que ter letra, nesse caso tenho letra, tem que ter o sinal de igual. Então, nesse caso aqui é uma equação. E aí vocês vão ver quais delas é que não vai ser, né? A quinta, escreva a equação que tem primeiro membro x ao quadrado menos 2 e segundo membro 3x menos 6. Então, primeiro membro x ao quadrado menos 2x, que é igual a 3x menos 6. Já dei a resposta. Na equação, substitua x por 2 e calcule o valor numérico de cada membro. Então, aqui você vai no lugar do x, você coloca o 2, e aí você vai calcular o valor numérico de um lado e do outro. E aí depois você substitui x por 3 e vê o que aconteceu. Se fica igual, se fica diferente. Em seguida, você substitui por 4 e veja o que acontece.
Nessa equação aqui, basta vocês identificarem quem é o primeiro e quem é o segundo membro. Primeiro membro antes do sinal de igual, segundo membro depois do sinal de igual. E se vocês trocarem o membro da equação tenha significado alterado, eu disse para vocês lá atrás que não. Que quando a gente troca os membros da equação, continua valendo a igualdade porque ela vale para ambos os sentidos. Nessa 7, vocês vão determinar a equação sugerida pela balança. Aqui já tem a quantidade de x, né? Então, é só vocês fazerem igual eu fiz lá atrás. Se está em equilíbrio, significa igual. E esse lado é igual a esse. Explique por que as desigualdades matemáticas abaixo não são equações. Por que elas não são equações? Essa aqui tem sinal de igual, mas falta o quê? O que falta nessas sentenças matemáticas para elas serem equações? Daqui a 5 anos, Karina terá 37 anos. Usando a letra X, escreva a equação que permita calcular a idade de Karina, a idade que Karina tem hoje. Então, ó, daqui a 5 anos, Karina terá 37 anos. Então, vocês vão usar X para determinar a idade de Karina, tá? Hoje. É só montar a equação. Se Karina tem X, então vai ser X mais 5, que é igual a 10 é da prova Brasil. Uma prefeitura aplicou 850 mil na construção de 3 creches e um parque infantil. O custo de cada creche foi 250 mil. A expressão que representa o custo do parque em R$ 1.000 é... Aí vocês vão ver qual é a alternativa correta, né? Que é só assinalar. Bons estudos. Lembrem que toda atividade, ela é avaliativa. Então, vocês precisam caprichar aí no cálculo e na organização. Um abraço a todos.